existem fantasmas? Se não, depois do livro de hoje você vai começar a se questionar. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre o livro A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Antes da gente começar com a resenha, queria passar uns recadinhos pra vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste do conteúdo, dos vídeos. Eu falo sobre livros infanto-juvenis, faço resenhas que você pode compartilhar com outras pessoas, né? Também faço algumas entrevistas com autores nacionais e outros conteúdos literários variados. Queria pedir pra você já deixar o seu like aqui, isso ajuda bastante o canal, porque o YouTube entende que você gostou no vídeo e ele vai recomendar pra outras pessoas. E também queria pedir pra você se inscrever pra ajudar bastante o Página 31, porque assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, principalmente ativando ali o sininho de notificações também. E sabia que tem uma maneira de você ajudar o canal financeiramente, sem gastar nada comigo, nenhum centavo? É só quando você for fazer qualquer compra no site da Amazon, usar o meu link. Você não paga mais nada pela sua compra e ajuda bastante o canal, porque é uma comissãozinha bem pra mim, e assim eu posso trazer mais coisas legais pra vocês. Então, qualquer coisa, gente, qualquer coisa mesmo que você for comprar na Amazon, utilize o link aqui do Página 31. Ele tá aqui na descrição dos vídeos, eu deixo na descrição de todos os vídeos, e também um QR Code que tá aparecendo aí na tela. Bem, agora vamos começar com essa resenha, né? A Cidade dos Fantasmas é o primeiro livro de uma trilogia, né? Até agora são 3 livros. 2 já foram publicados aqui no Brasil. Eles são A Cidade dos Fantasmas e O Túnel dos Ossos. E o que foi publicado lá fora, ele tá com o nome The Bridge of the Souls, que traduzindo seria A Ponte das Almas. Essa série é de uma autora bem famosa, né, bem renomada, que é a Victoria Schwab. Ela é mais conhecida como V.E. Schwab, principalmente pelos seus livros A Vida Invisível de Ed La Rue, aquela série, duologia, não lembro agora, Vilão, também tem a série Tons de Magia. Só que essas séries, essas coisas já são mais voltadas para o público mais velho. Ela até usa os nomes diferentes para diferenciar, né, porque quando ela usa V.E. Schwab, são para livros para pessoas mais velhas. Quando ela usa Victoria Schwab, é para livros para pessoas mais novas e um middle age como este aqui, por exemplo. Eu ouvi bastante gente falando sobre esse livro lá na época do Halloween, lá em outubro, né? Todo mundo tava comentando que não era um livro de terror, mas que ainda assim tinha aquela vibe. E aí eu falei, olha, interessante, né? Eu quero ler. Bem, aqui a gente vai conhecer a Cass, ou Cassidy, é mais fácil falar Cass, né? Que é uma menina de 12 anos e ela sofreu uma experiência de quase morte. Só que, por sorte, ela foi salva por um garoto chamado Jacob. O Jacob e ela logo se tornaram inseparáveis, tanto na amizade quanto também um laço que eles acabaram formando. Não um laço comum, um laço, tipo, sobrenatural mesmo, que nem a Cass entendia como é que era. E depois dessa experiência de quase morte, a Cass começou a ver fantasmas. Não só o Jacob, né? Porque, vale lembrar que o Jacob é um fantasma, tá? Então, tipo, ele morreu mesmo. E a gente não sabe como é que isso aconteceu. E a Cass começou a ver mais fantasmas além do Jacob. Fantasmas dentro do mundo dos fantasmas. Porque, assim, tem uma divisão, né? Tem o mundo dos humanos e também tem o mundo dos fantasmas. Pra Cass passar pro mundo dos fantasmas, tem uma coisa chamada véu, que é um tipo de cortina, assim, que transporta ela pra esse outro mundo. Enquanto o Jacob pode transitar livremente por esses 2 mundos, os outros fantasmas não. Eles ficam presos ali. E aí, se a Cass, ela quer ir lá, ela tem que passar por esse véu. E cada vez mais os fantasmas estão chamando a Cass, estão puxando ela pro outro lado do véu. E ela tá cansada daquilo, ela não aguenta mais os fantasmas, não aguenta mais eles chamando ela o tempo todo. Ela quer se livrar daquilo. E por isso ela fica super feliz quando os pais dela falam que eles vão viajar para uma casa que eles têm na praia. Lá teriam menos fantasmas, né? Então a Cass ficou super feliz com isso, né? Porque o único fantasma que ela queria ter naquela viagem era o Jacob, que iria viajar com eles. Os pais da Cass, eles são autores de livros sobre fantasmas. Eles não fazem ideia da habilidade da filha, mas eles escrevem sobre isso. A mãe, ela conta mais sobre a história do fantasma em si. Tipo, o porquê de ter uma lenda naquela região, é a coisa mais sonhadora, né, a coisa mais das lendas mesmo. Já o pai da Cass conta mais a história do local, né, toda essa parte que é um pouquinho mais pé no chão. E eles se completam bem de uma maneira muito fofa, muito, muito legal. E aí, por causa disso, esses livros ficaram tão famosos, mas tão famosos, que uma empresa quis fazer um documentário sobre as histórias daqueles fantasmas. E pra isso, naquele momento que era pra Cass ir pra casa lá na praia, né, nas férias, sem fantasmas, ela vai ter que ir pra uma cidade chamada Edimburgo. E essa cidade tem um nome muito conhecido lá pelos habitantes, que é
A Cidade dos Fantasmas. Então, o plano de ter férias tranquilas vai ali por água abaixo, desce pelo ralo mesmo. E aqui vão acontecer várias coisas relacionadas ao véu, a fantasmas. Aqui às vezes se meter em uma mega de uma confusão aqui. Vai ser muito legal de ver isso no decorrer da história. Gente, esse livro ele não é de terror, tá? Ele é uma fantasia sobrenatural, mas tem aquela coisinha, aquele receio, sabe? Quando você fica meio desconfortável. Por exemplo, você já não consegue mais olhar uma cortina do mesmo jeito, que você já fica pensando, fantasmas. Não é um medo que você fica, mas é uma coisinha. Não sei se é porque eu sou muito medrosa, né? Pode ser que pra vocês seja completamente tranquilo, que não aconteça nada, mas foi uma coisinha que eu senti enquanto eu lia esse livro. Bem, essa série ela tem uma proposta muito legal, que cada livro ele vai se passar em um lugar do mundo. E assim a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Esse primeiro se passa em Edimburgo, o segundo se passa em Paris, e o terceiro, se eu não me engano, ele se passa em New Orleans. Assim, é um lugar que... acho que esse é o nome dele, não sei como pronunciar direito. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas regiões. A Cass e o Jacob, nesse primeiro livro, eles visitam vários pontos turísticos, vários lugares, o que a gente fica com vontade de conhecer mais sobre, né? Apesar da gente ficar meio receoso com a história dos fantasmas daquele lugar, a gente ainda assim quer conhecer um pouquinho mais sobre, porque parece ser um lugar bem interessante. Fiquei morrendo de vontade de conhecer Edimburgo enquanto eu li este livro aqui. E assim, gente, a gente vai ter várias lendas de fantasmas aqui na história. Pessoas falando, fulano morreu aqui e por causa disso. E eu cheguei a acreditar que realmente as pessoas contavam aquelas lendas na região. Eu não sei se são todas assim, mas eu fui pesquisar uma principal ali no livro, no Google, né, e eu não encontrei. A autora criou muito bem, realmente parece uma lenda real. Não o fato de ter um fantasma, mas parece que realmente as pessoas contavam naquela região. Gostei bastante disso na história. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essas lendas que ela vai criar nos próximos livros. Então, quanto antes, eu quero ler um pouquinho mais, ler o final dessa série. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa pela Cass, o que é muito interessante, porque ela é uma personagem bem diferente, né? Tanto na sua personalidade ali, o seu jeito. Ela fala algumas coisas com muita naturalidade, só que essas coisas são normais e naturais pra ela. Pra gente, não. Por exemplo, ela tava falando, eu estudo aqui, blá blá blá. E aquele meu colega Jacob, o Jacob é um fantasma, ele tá morto e blá blá blá. Ela fala de um jeito muito natural, como se ela estivesse comentando do tempo, sabe? Tá sol hoje. É muito legal isso no livro, dá pra ver que a autora realmente entrou na personagem quando ela estava escrevendo. E a Cass, ela tem uma diferença da maioria, pelo menos dos livros que eu já li, de personagens que tem ali os seus 12, 13 anos de idade, né? Usando como exemplo o Percy Jackson. Percy Jackson é um menino muito impulsivo, ele fica o livro inteiro falando, eu fiz isso, só que eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. A Cass não, a Cass, apesar de ela ter um pouquinho, né, dessa coisa de fazer sem pensar, ela ainda planeja um pouco mais do que esses outros personagens e vai ser uma personagem bem interessante da gente conhecer no decorrer da história. Uma coisa muito legal desse livro é a relação da Cass e do Jacob. Eles têm uma relação super fofa de irmãos mesmo. Eles não se conhecem há muito, muito tempo. A Cass também não sabe tudo sobre o Jacob não sabe tudo sobre a Cass, mas eles se completam de uma maneira muito, muito legal. O Jacob, né, apesar de ele ser um personagem super tranquilo, engraçado, calmo, ele vai carregar muitos mistérios. A gente, por exemplo, não sabemos como ele morreu, até o final do livro a gente não sabe. E aí eu fiquei bem curiosa com isso, né, com a história desse personagem. Por isso, esse é um dos outros motivos para eu querer mais ainda continuar com essa série. E tem uma coisa na história, um elemento muito legal, que nesse laço que o Jacob e a Cass têm, o Jacob consegue ler a mente da Cass. Isso é muito bom em várias situações e também para nossa diversão. Em algumas situações, por exemplo, eles conseguem ter conversas silenciosas, porque a Cass ela não consegue ler a mente do Jacob, mas, por exemplo, a Cass ela pensou alguma coisa, falou alguma coisa por pensamento pelo Jacob, e o Jacob ele responde em voz alta, só que como ninguém consegue ver ele, nem escutar, fica ali silencioso, e mesmo assim eles estão conversando, e a Cass não fica parecendo doida, né, falando sozinha. Eu achei isso bem legal no decorrer do livro. E também tem outra coisa que às vezes assim, como a Cass tá narrando em primeira pessoa, são os pensamentos dela, né, que ela tá compartilhando conosco.
E aí do nada surge uma fala do Jacob respondendo alguma coisa e você fala, ué, quando é que ela falou isso? Só que aí você lembra que ele lê a mente dela. Foi uma coisa que eu ri muito durante a leitura, foi uma coisa muito, muito legal. Esse livro vai ter algumas referências, eu achei ali a dose ideal, porque não tem muitas referências assim que você fica até meio sufocado. Achei bem legal. A gente tem algumas referências de HQs, né? Essas eu não consegui pegar muito bem, porque não conheço muito. E a gente também tem algumas referências de Harry Potter. Gente, a Cass é fã de carteirinha de Harry Potter. Por isso a gente vai ter algumas referências no decorrer da história, né? Ela falando sobre isso. E o Jacob, ele não sabe nada. Ele não entendeu nada das poucas partes dos filmes que ele assistiu. Ele não entendeu nada. E aí, às vezes ele vai tentar conversar com a Cass sobre aquele assunto. E vai ser umas pérolas, gente. Umas coisas muito boas. Ele tentando ali conversar sobre aquilo. Esse livro aqui, ele vai terminar fechado, ele não tem necessidade de você ler o próximo. A gente tem um mistério que começa aqui e termina aqui. Mas a gente tem aquelas pontinhas soltas, né? Um exemplo é a história do Jacob, que a gente não conhece aqui nesse primeiro livro. Mas se você não tiver curiosidade para conhecer, beleza, pode terminar a sua leitura por aqui. Mas eu já tô muito curiosa para saber o que vai acontecer aqui com esses personagens. E o quanto antes quero pegar o próximo livro, assim que for traduzido o terceiro também quero ler, porque realmente parece ser muito bom. A classificação indicativa desse livro é para maiores de 12 anos. Os pontos sensíveis que a gente teria aqui são os fantasmas, né, os espíritos, e também essa questão da morte. Normalmente ela é só mencionada mesmo, poucas vezes a gente tem pessoas morrendo ali na história, tá? Então só tô avisando aqui pra vocês. Então vejam aí, vocês têm idade mínima, vocês não têm nenhuma sensibilidade com os assuntos, e se tiver tudo bem, né, leia, se divirta e depois me conta o que vocês acharam aqui nos comentários. Porque eu vejo tanto livro Davi Schwab hypado, e esse daqui não tem tanto reconhecimento assim, então, por favor, se vocês já leram, me conta aqui nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar também para as pessoas conhecerem um pouquinho mais essa obra, que é muito, muito, muito boa. Esse livro ele foi publicado em 2018 e pela editora Galera, que é um selo da editora Record. Agora vamos atravessar esse véu, porque eu vou ler a página 31 desse livro, então continue aí. Jacob assobia levemente. Se eu mostrasse essa foto pra qualquer um, iriam presumir que editei no Photoshop. E mesmo se acreditassem em mim, a verdade é que eu não gostaria de exibir isso. Não quero ser como aqueles médiums na TV que ficam no auditório fingindo se comunicar com os mortos. E não é como se os mortos realmente falassem comigo. Exceto Jacob. Eu poderia ser o seu intérprete, ofereceu ele. Solta uma bufada. Não, obrigada. Olho novamente para os negativos mais recentes e me pergunto se consegui pegar uma imagem de relance do garoto de capa e de coroa, com aparência fantasmagórica por causa da cortina. Minhas costas doem de ficar curvada sobre o equipamento, então apago a luz vermelha e retorno para o quarto, piscando ao me deparar com a claridade repentina. Jacob se joga na cama ao lado de Ceifador. Nada acontece com o colchão ou com as cobertas, mas a orelha do gato se contrai. Um momento depois, ele passa a pata no ar perto de Jacob. Jamais conseguimos descobrir se esse ceifador realmente o enxerga ou se ele apenas sente uma perturbação na energia. Gatos são estranhos. Decido começar a arrumar as coisas para as férias na praia. Então, pego a mala embaixo da cama, vasculho as minhas roupas de verão enquanto Jacob finge tirar uma sujeira da camisa. Não consigo imaginar ter que usar a mesma roupa até o fim da minha existência. Jacob dá de ombros. Fico feliz por ter estado em um clima Capitão América naquele dia. O que aconteceu naquele dia? Me pergunto se eventualmente ele vai contar. Jacob finge não notar o pensamento. Ele apenas vira, fica de bruços e começa a ler qualquer revista em quadrinhos que deixei em cima da cama. Ele passa uns segundos tentando fazer a página virar até eu ir ajudar. Um dia acontece, resmunga Jacob. Lá embaixo, escuto a porta da frente abrir e fechar. Uns segundos depois, o meu pai me chama. Reunião de família.